Então, lembrando a vocês aqui que frequentam o canal, nós estamos com esse curso, é um curso sobre narcisistas, graças a Zeus. Vamos passar pelo vídeo, pela mito de Narciso na antiguidade, vamos passar pelo Edouard Louis, vamos passar pela Annie Ernaux, pela Conceição Evaristo, e vamos fazer uma varredura sobre o que afinal pode enriquecer o conceito de narcisismo para usos contemporâneos, né? Então as inscrições terminam nesse sábado e a gente já se encontra então no curso a partir da semana que vem. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta muito simpática de Rosana Dias. Professor, procurei algo sobre a mentira na análise. A mentira pode ser resistência? Pergunta possante, apesar assim, de aparentemente simples, né? Porque ela parte dessa questão axiológica para a experiência do tratamento, que é a associação livre, a única regra fundamental, que tem a sua contrapartida na atenção equiflutuante do analista. E essa regra não diz diga a verdade, toda a verdade e somente a verdade. Ela diz sinta-se livre, né? Suspenda os juízos, inclusive os juízos sobre o verdadeiro e o falso, né? É uma convocação para a fala, né? E aí a gente encontra, como você diz aqui, né, a resistência, aquele ponto em que a fala se interrompe, aquele ponto em que aparece um silêncio, aquele ponto em que a gente vive um afeto em vez de dizê-lo, aquele ponto em que a gente esquece, se embaralha, retorce e a sessão parece que vai naufragar, né? Mas também aquele ponto em que a gente fala de uma forma muito dirigida, muito descritiva, muito apossada do sentido, em que a gente vai dizer todos esses casos, eles constituem uma espécie de variação, violação da regra fundamental e sim uma Gegenstand, uma resistência. Mas olha só a argúcia dialética aí na origem da psicanálise, na sua origem mais simples, né? É ali onde aparece a resistência, e a gente pode dizer a mentira é uma forma também de resistência, né? Mentira tomada nesse sentido, porque ela presume a verdade, onde vai estar a verdade, né? A mentira ela vai ser parte, portanto, da construção, da experiência, do processo da verdade. Isso é muito importante para a gente pensar a verdade em psicanálise, né? Ela não é assim como a verdade para o Popper, para a filosofia analítica, que é uma propriedade das proposições, né? Quer dizer, elas cotejadas com o mundo são verdadeiras ou falsas. E ela incorpora dois outros sentidos que estão lá na origem, né, da tradição judaico-cristã, na tradição greco-romana, e que estão um pouco submersos, né, por esse primeiro sentido maior de revelação ou aletheia, né? Olha lá, aletheia quer dizer a negação, leté esquecimento, desesquecimento. Então, desesquecer coloca a psicanálise de certa forma num alinhamento com a ideia platônica de reminiscência, de lembrança. À medida que eu vou lembrando, eu vou construindo essa possibilidade de ter o mundo revelado, de ter assim algo sobre ele como verdade, né? Mas eu dizia, tem duas outras dimensões da verdade que ficam assim meio esquecidas. Uma é a verdade como veredito jurídico, por exemplo, né? Jura dizer a verdade em nome de Deus, né? Para algumas culturas ainda vale assim, e isso é incorporado no que o Lacan propôs como definidor da ética da psicanálise. Ele dizia assim, não é uma ética do dizer o bem, mas é uma ética do dizer bem, né? Ou seja, dizer bem passa por um certo rigor, sim, passa por olha, vamos ver os detalhes, vamos encontrar as palavras, vamos dizer isso de novo, não está bem dito, diga mais uma vez. Para muitos isso parece uma perda de tempo exasperante, mas não é parte do trabalho da verdade. Então aí a gente infere
que tem uma mentira que ela aparece na imprecisão, ela aparece na generalização, ela aparece no jump para a conclusão, ela aparece nessas, vamos dizer assim, imprecisões. E tem uma outra mentira, né? A gente vai dizer, exageros. Não é que eu menti, eu exagerei, né? Ou então eu tirei o peso daquela palavra, né? Tem uma segunda versão para a verdade, né? Se essa, a latina se diz veritas, a outra do hebraico se diz emuná, né? Que tem que ver com confiança. Então eu estou dizendo a verdade, não porque eu estou testemunhando algo do passado com precisão, mas porque eu estou apostando num certo laço com o futuro. Eu estou apostando que quando você promete, quando você batiza, quando você profere performativos, né? Quando você fala sobre o que você quer, quando você coloca o seu desejo, há um certo laço de confiança, a gente pode dizer assim, de implicação ou de consequencialidade entre o que você está falando e o que você vai falar depois. Então temos um segundo tipo de mentira, né? Que é aquela muito comum na histeria, né? Até define discursivamente esse quadro, que é, eu disse isso, mas agora eu estou dizendo outra coisa completamente diferente, sem que eu faça propriamente um reajuste, né? Uma ressignificação, me dê conta da contradição, eu simplesmente esqueço do que eu disse antes, daquilo que me obriga a certas consequências discursivas naquilo que eu estou dizendo em relação ao que foi, então, posto antes e que gera uma relação de confiança, que gera uma relação de continuidade no tempo. Né? A veritas tem que ver com o passado, a aletheia tem que ver com o presente e a emuná tem que ver com como a gente liga isso com o futuro, né? Como é que a gente se implica no que a gente diz ou que a gente se responsabiliza no que a gente diz quando a gente olha mais para trás do que para a frente. Entrando mais na experiência clínica, né? Ou seja, de fato, quando o paciente mente, né? E aí vamos pensar a mentira como eu sei muito bem que não é isso, mas eu estou falando algo que é o oposto. Né? Diferente um pouco do que o Freud descreveu como lembranças encobridoras, né? Então, eu lembro eu lembro das flores, eu lembro da floresta, para não lembrar do que estava em volta, para não lembrar da perda do X que veio antes, para não lembrar daquele sentimento que estava ali. Quer dizer, eu lembro de uma coisa para lembrar de outra. Não. Aqui a gente está, eu estou tomando um modelo mais óbvio da mentira, que é a intenção de mentir, de enganar, de encobrir, de deixar o outro de fora. No fundo, mentir é romper, né, um certo laço com a palavra que vai permitir que esse laço seja depois refeito. De fato, nos tratamentos, isso é um sinal assim, ou de maturidade ou de desencadeamento da transferência. É muito bom para o tratamento quando o paciente diz assim, olha, na última sessão eu menti. Por quê? Recriminá-lo, bom, você fez uma coisa errada. Não, porque ali há uma pista para a verdade. Né? Quer dizer, é da negação da mentira que a gente chega na verdade. É na negação da ilusão que a gente chega na verdade. É na negação do erro, a errância, que a gente chega na verdade. É na negação do falso que a gente chega na verdade. Aliás, esse é um desenvolvimento muito interessante aí da lógica paraconsistente, essa desenvolvida pelo brasileiro Newton da Costa, que teve presente em vários debates aqui com os lacanianos, né, lá nos anos 90, nos anos 2000. Eu mesmo me lembro de alguns encontros com o Newton, né, onde ele dizia, olha, a coisa que pode interessar a psicanálise nesse modelo lógico, né, o cálculo C, que ele estava desenvolvendo, é que ele suspende uma antiga prescrição da lógica aristotélica que diz assim, do ex falsus nenhum verdadeiro aparece. Ou seja, da falsidade, nada da verdade. Ele diz, olha, isso presume um tipo de contradição que vale para alguns discursos e não vale para outros. Se a gente faz a hipótese do inconsciente entrar na jogada, a gente precisa de uma lógica paraconsistente. Isso coloca, então, em jogo a ideia de que a verdade é um processo
E um ponto a destacar, que é assim, a verdade ela está no Lacan muito ligada à experiência da fala. Não tanto da escrita, mas da fala. O que você pode dizer? A abertura desse texto muito interessante chamado A Coisa Freudiana, né? Uma prosopopeia. Lacan diz lá, eu a verdade falo. Ele se coloca no lugar daquele que diz a verdade. Nessa hora que ele se coloca nesse lugar, a gente sabe por estrutura que ele está assumindo, no fundo, uma verdade mentirosa. E isso vai levar ele a fazer toda uma crítica, né, da impossibilidade desse lugar angelical, né, desse lugar assim metalinguístico, onde a gente poderia estar livre de nós mesmos para falar de nós mesmos com toda a potência de verdade. Isso não existe. Daí a tese de que a verdade é sempre demidia, sempre meia dita, sempre parcial, sempre no final da obra ela fala na varité, né, a mistura da verdade com a variedade. Ou seja, a verdade ela depende de uma certa então reenunciação, de um reposicionamento. Como esse reposicionamento que a gente tem quando o paciente diz, olha, menti. Às vezes, né, é possível ajudá-lo nesse processo. O escuta atenta vai permitir que, olha, você falou isso, depois você falou isso, não está fechando com aquilo, vai convidar o sujeito a ceder, né, do seu gozo na mentira e dizer, olha, de fato havia algum motivo aqui entre nós. Geralmente são motivos muito elucidativos da transferência. Tinha certeza que você não ia aceitar, tinha certeza que você não ia gostar, tinha certeza que começou como uma brincadeira, mas daí de repente ganhou força, e isso não dá para dizer, porque bom, e aí a gente já tem esse momento de reconfiguração, de dialética entre interpretação e transferência. Interpretação e transferência. Daí a suma importância da gente reconhecer a mentira como parte da conversa, como parte do jogo. Há um apólogo que o Lacan gostava de contar, volta a ele em vários momentos, que vem de uma tela pintada pelo Léon Gérôme, 1896, que faz referência ao mito, né? Ao mito da verdade saindo do poço. E eu vou ler aqui, né? A verdade e a mentira se encontraram um dia. A mentira diz a verdade. Hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus e suspira, pois o dia era realmente lindo. E elas passam muito tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. A mentira diz então para a verdade: a água está muito boa, vamos tomar um banho juntos? E a mentira, você é a verdade. A verdade, mais uma vez, desconfiada. Olha só que interessante, né? Ela não se entrega de uma vez, é desconfiada. Ela testa a água e descobre que realmente está muito gostosa. Então elas tiram a roupa, se despem e começam a tomar banho juntos. Ou seja, verdade, mentira, tomando banho juntos. É a própria análise, né? É a própria ideia de que a verdade tem uma estrutura de ficção, de hipótese, né? Que combina, então, realidade, proposições e intenções. De repente, a mentira sai da água. A mentira enganadora. E veste as roupas da verdade e foge. Ou seja, uma mentira vestida de verdade. A verdade furiosa sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. De fato, a gente tem aqui, né, esse famoso clamor pela verdade, esse clamor pela justiça, esse me devolve a aparência, né, que me pertence. O mundo, agora surgiu o terceiro aí, né? O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. Olha lá, tá no discurso da criança, tá no discurso do palhaço, tá no discurso daquela que diz o rei tá nu, tá no discurso que o Lacan associa com a paixão da ignorância, né? Nem o amor, nem o ódio, mas a ignorância, que olhar as coisas e a verdade nua, mas a tendência é, não quero saber disso, a tendência é o recalcamento.
A pobre verdade volta então para o poço e desaparece para sempre, escondendo nele a sua vergonha. Aí um ponto muito importante, talvez um ponto mais presente na clínica para que as pessoas mintam. Elas mentem por vergonha, muito menos por culpa, às vezes por nojo, mas em geral é vergonha e constrangimento, é o buraco da vergonha. Né? Olha aqui, é o poço da verdade, o buraco da vergonha. Desde então a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque em todo caso o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Ou seja, como é que se dá a nossa conversação cotidiana, não analítica, como é que se dão os nossos jogos de linguagem, instrumentais, comunicacionais. Engana que eu gosto. Diga o que o que eu espero que você diga. Né? Faça aquilo que está dentro da expectativa, ou contraria a expectativa do outro. Né? O que o Lacan está dizendo aqui é que a psicanálise é uma das poucas práticas, né, de linguagem, assim, para as quais a verdade importa. Aliás, ela pegou isso, estava lá no Freud, ele deu muito peso. Ela pode ter, assim, a gente pode dizer, tem até um vídeo que o Bully vai colocar da minha conversa com a Dominique sobre o tema da verdade, muito mais amplo, muito mais desenvolvido, mas onde está essa ideia, né, da verdade como uma estrutura de ficção e como a ética da psicanálise ela vai trazer, recolocar essa questão da verdade. Como dizer a verdade? É só porque a gente então se despe, né, dos preconceitos, das imagens, daí eu falo a verdade. Não, e a verdade que importa aqui é a verdade sobre o meu gozo, a verdade sobre o meu desejo, a verdade sobre o meu amor, a verdade sobre minhas relações, a verdade que transforma pessoas, vamos dizer assim. A mentira em análise, ela outro dia eu brinquei com essa expressão, gente, é uma brincadeira para passar assim, no erudito popular, né? Uma perca de tempo. Eu sei muito bem que o verbo correto para isso é uma perda de tempo, mas eu estou brincando, né, com a linguagem popular, dizendo a mentira em análise é também uma perda de tempo, né? Principalmente quando ela está assim, a serviço de ideais narcísicos muito simples, de uma concepção muito empobrecida, talvez, do que está acontecendo ali. Em que, às vezes, o paciente está recuado, ela está dizendo, olha, eu preciso de mais confiança, olha lá como a verdade experimentando a água do poço, verificando de fato se está sol e o dia é lindo. Tem um tateamento da verdade que a gente precisa respeitar. Mas tem formas de se colocar, especialmente em relação aos sintomas, né, às inibições, em que a gente aí tem essa pior forma de mentira, que é a mentira para si mesmo. É a mentira que o sujeito vai contando, ele vai repetindo, ele vai aderindo a isso, ele vai se vestindo, e de repente aquilo está sufocando a pessoa e ele não sabe por quê, e ela, sei lá, está vivendo uma vida de mentiras. Tá? Para dar um exemplo assim, mais forte disso, alguém que tem uma orientação homossexual, mas que se põe a sustentar um semblante social continuado de heterossexual. Né? Alguém que se deixa possuir por um personagem, que se deixa possuir por um semblante, e esse semblante comanda a vida daquela pessoa. Não, sou pai de família, não, sou a mãe que eu tenho que ser assim. E a pessoa sabe que aquilo é mentiroso, mas há um outro elemento que nos mantém no pior da mentira, que não é essa inversão para a verdade, porque aí é a verdade do desejo, mas é a mentira gozosa. A mentira que a gente vai, ao longo da análise, depurando, até que a gente diz, olha, a mentira fundamental das pessoas é a sua fantasia. E essa é difícil de atravessar. Né? E essa é difícil de despir. Né? Até lá a gente vai assim, se amigando. Né? A gente vai cativando as mentiras que as pessoas se contam. A gente vai tendo que lidar também, isso é muito difícil,
com os efeitos de outras mentiras que caem sobre aquele sujeito. A criança que falaram tudo sobre ela, que deram todos os nomes, que deram todos os destinos, que deram todos os diagnósticos, e agora ela está assim, você nem mais enxerga ela de tantas vestimentas mentirosas que estão encobrindo aquele ser falante. Então, gente, para fragmentos de verdade, emergentes desde subterrâneos, de Aqueronta Movemo, clica aqui na nossa canoa mentirosa.